Dando continuidade aqui ao nosso curso de Física 2, estamos falando uma série de vídeos aí sobre óptica, né? E nesse vídeo vou falar um pouco sobre os espelhos planos, né? A formação de imagens de espelhos planos, algumas propriedades interessantes. Então vamos lá. O que nós temos aqui, iniciar essa imagem inicial aqui, né? Nós temos aqui diferentes situações, né? Sistemas, né? Onde nós vemos a reflexão luminosa, né, efeitos relacionados à reflexão da luz, mas o foco em si desse vídeo aqui são os espelhos planos, né? Então nós vamos nos ater a esse tipo de sistema particular, ok? Então vamos lá. Só recordando aqui algo importante em relação à reflexão, né? Quando nós temos uma superfície polida, como é o caso de um espelho plano, a superfície lisa, né? Nós temos o que é chamado de reflexão regular. Os raios incidem e refletem, a gente vai ver que existe aqui uma lei da reflexão que a gente pode aplicar nisso aqui, daqui a pouco aparecerá aí para a gente. E quando a reflexão ela é numa superfície rugosa, numa superfície irregular, essa reflexão é reflexão difusa. Inclusive é aquilo que nos permite, né, enxergar os corpos, né? Através da reflexão da luz incidente sobre eles. Com relação às leis da reflexão, e aí aplicando aqui ao estudo, né, e formação das imagens, conjugação das imagens, como a gente costuma dizer, nesse espelho plano, nesse sistema específico, nós podemos considerar o seguinte, né, que nós podemos destacar aqui o raio incidente, o raio refletido e uma reta que é chamada de reta normal, né? Então nós temos o raio incidente, logicamente ali pegando, né, esse plano aí nessa cor, um azul, um verde aí, representando o que seria o espelho para a gente, né? O raio incide sobre ele. Aqui destacada essa reta que a gente chama de normal, ela é chamada de normal porque ela é perpendicular a esse plano, né, que estaria aí contendo esse espelho mostrado, né? E nós teríamos então o raio incidente e o raio refletido, né? O que a gente tem na primeira lei da reflexão é que esse raio incidente, o raio refletido e a normal, eles são esses segmentos de reta aí, né? Eles são coplanares, né? Então o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, né? Estão aí em um mesmo plano. E uma segunda lei da reflexão é com relação aos ângulos. Então, nós definimos aqui um ângulo que é chamado de ângulo de incidência. Esse ângulo ele é definido aqui entre o raio incidente e a normal, né? E também o ângulo, melhor dizendo, de reflexão, né? Que é o ângulo entre o raio refletido e a normal. Esses dois, e é o que diz a segunda lei da reflexão, né? Esses dois ângulos eles são côngruos, né? Eu tenho então que o ângulo de incidência, falando aqui de forma simplificada para a gente lembrar isso, ele é igual ao ângulo de reflexão, ok? Interessante já destacar que muitas vezes uns probleminhas que a gente vai resolver utilizando isso aqui pode nos fornecer esse outro ângulo aqui, ó, que seria o complementar aqui no caso, né? Entre o raio incidente e uma reta tangente ao plano aqui. Nesse caso, você precisa apenas se atentar que a gente está geralmente relacionando o ângulo de incidência com a normal, né, em relação ao raio incidente. E o ângulo refletido, sendo ali então entre a normal e o raio refletido. Só articular dessa maneira, mas lembrando que aqui dentro da segunda lei da reflexão, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Como é que se dá então a formação de imagem, né, nesses espelhos planos? Ou como a gente pode aplicar o que vem sendo estudado até aqui para entender a formação de imagens e classificar essas imagens em relação ao espelho plano? Antes disso, para a gente poder conseguir conjugar e entender como são conjugadas essas imagens, só falar um pouquinho sobre os pontos, né, chamados de ponto objeto e ponto imagem. Onde o que interessa para a gente é a intersecção entre os raios incidentes e os raios emergentes, né? O que seriam isso, né? Então eu tenho um feixe de luz, né? Tenho
raios de luz partindo ali de um determinado ponto, né? E se eles estão saindo de um ponto e chegando até o meu espelho, essa barra aí representando o que seria o nosso espelho, né? Eles estão partindo de um determinado ponto, a gente fala que esse é um ponto objeto real, né? E esse é chamado de ponto objeto real porque esses raios estão saindo de um ponto, divergindo então desse ponto, né, que está pensando que aquela face ali é a face refletora do meu espelho, né, do mesmo lado dessa face refletora. E quando é assim, a gente diz que esse é um ponto objeto real. Agora, se eu tenho essa configuração, veja que os raios emergentes ali, os raios incidentes, eles estão convergindo para um ponto que está atrás do espelho aqui na nossa orientação. Lembrando que a face esquerda seria então a face refletora, nesse caso, esses raios incidentes, né, estariam convergindo para um ponto atrás, né, do espelho, digamos assim. Veja que o que se encontra ali naquele ponto são os prolongamentos desses raios, né? Quando isso acontece, a gente fala que é um ponto objeto virtual. Então, aqui as iniciais, né? Ponto objeto virtual. Agora, quando esses raios eles chegam ali, eles incidem de forma paralela entre si, nesse caso eu não vou ter essa convergência ali e nem essa, né, para um ponto atrás do espelho ou a divergência de um ponto à frente do espelho, que a gente pode pensar assim. Nesse caso nós temos o que é chamado de um ponto objeto impróprio, né? E a mesma coisa acontece em relação aos raios emergentes, né? Se eles emergem ali convergindo para um ponto e esse ponto está ali colocado, né, à frente da face refletora do espelho, a gente fala que isso é um ponto imagem real, né? Então, se estiver falando de um objeto, né, e essa imagem é conjugada dessa maneira, seria um ponto imagem real. A mesma coisa se eu tenho essa situação onde os raios emergentes, então, eles estariam, né, os seus prolongamentos se encontrando num ponto atrás ali do espelho, né? Ela é atrás dessa parte que é a face refletora do meu espelho. A gente fala que é um ponto imagem virtual. Do ponto de vista do espelho plano, aqui, né, geralmente nós vamos trabalhar com ponto objeto real e essa imagem, né, conjugada de um ponto objeto real será uma imagem virtual, né? Eu teria então associado a esse ponto objeto real um ponto imagem virtual. E no caso né, desses raios aí emergirem paralelamente entre si, teria então um ponto imagem impróprio. Ok? Aplicando isso então ao nosso caso aqui do espelho plano, né, nós temos ali a face refletora. Geralmente a gente coloca esses tracinhos aqui para indicar o lado oposto à face refletora, né, uma certa convenção, digamos assim. Então, se eu pegar ali um raio, né, ele incide na superfície refletora, na face refletora, né, e emerge então, obedecendo o que nós já conhecemos em relação às leis da reflexão, né, que esses raios incidentes, refletido e anormal são coplanares e que o ângulo de incidência é congruo ao ângulo de reflexão. Se eu pego um outro raio aqui, ó, ele incidiu, nesse caso agora, ele está incidindo sobre a normal, né? Se eu tracejar uma reta normal aqui nesse ponto, nessa direção mostrada aqui na minha imagem, né? Eu vou ter o raio refletido orientado ao longo dessa mesma reta, né? Então aqui eu tenho o raio incidente, o raio refletido, e se eu pegar, por exemplo, esses raios refletidos que nós vemos aqui nessa ilustração, eles não vão se encontrar, né? Se eu pegar esse raio refletido com esse outro raio refletido, para tentar conjugar e saber como é a imagem desse objeto em questão, eles não se encontram, né? Mas eu posso pegar então o prolongamento desses raios, né? Se eu pego os prolongamentos desses raios, eu teria então esse ponto de encontro, né? E aí eu tenho a conjugação, a formação da imagem desse meu objeto. Aqui, pensando inicialmente no objeto pontiforme, mas eu posso fazer a mesma associação no caso de um objeto, um corpo extenso, né? No caso do corpo extenso, aí sim, eu só vou conseguir saber onde se dá a formação dessa imagem se eu pegar pelo menos dois raios, como aqui está sendo feito nessa ilustração, né? Até além do que seria necessário para esse primeiro caso. Então nós temos aqui a imagem desse ponto objeto, né? Então eu tenho um ponto imagem virtual, conforme a gente havia visto ali
no caso, né? O que nós já podemos evidenciar aqui é o seguinte, que essa imagem ela é simétrica em relação ao objeto e o espelho aqui. Então, essa distância do objeto até o espelho é a mesma distância que eu tenho do espelho até a imagem. Isso nos faz entender aquela sensação, né, aquela ideia de profundidade, quando você observa algum objeto ali por reflexão em um espelho plano, não é verdade? Então, a imagem é simétrica em relação ao espelho. Ah, podemos aqui, se eu pegar mais raios, né, eu posso obviamente fazer isso e verificar que todos esses raios aqui incidindo, né, e obedecendo às leis da reflexão, eu poderia pegar os seus prolongamentos se encontrando nesse ponto. É que eu tenho então um ponto objeto real, um ponto imagem virtual, né? Essa imagem a gente costuma dizer que ela é formada atrás do espelho ali, né, entendendo essa noção da profundidade, como eu falei. No caso de um corpo extenso, né, a gente costuma representar aqui por uma seta, né, lógico, né, porque é mais fácil da gente desenhar. Muitas vezes a gente vai precisar desenhar esses objetos e aí, através da aplicação aqui dos conceitos, né, construir essa imagem, né. E eu poderia, se eu pegar, por exemplo, aqui na extremidade do objeto, né, aqui na extremidade dessa seta que representa o meu objeto, eu pego um raio que chega aqui, né, sobre a normal, porque se eu tracejar uma normal aqui ao espelho, a superfície refletora, ela estaria justamente coincidindo com esse raio desenhado aqui, né? Vai refletir então na mesma região. Se eu pego aqui na base aqui desse espelho, né, estaria refletindo, fazendo o mesmo ângulo aqui, e aí evidencia a lei da reflexão, como nós já sabemos. Se eu pego o prolongamento desses raios, aí sim eu tenho a conjugação dessa imagem. A gente pode observar, e a gente já poderia imaginar isso com base no que está sendo visto até aqui, que essa imagem é uma imagem virtual. Aqui eu tenho um ponto, não um ponto, mas um objeto real no caso, né? E consequentemente esse objeto real, a imagem conjugada desse objeto em relação ao espelho plano é uma imagem virtual. Nós podemos observar também que é uma imagem direita ou direta, a gente chama assim, quando a imagem tem a mesma orientação do objeto. Ela é classificada como direita ou direta. Ela é virtual, direita ou direta, como a gente costuma chamar. E também ela guarda aquela mesma relação de simetria, né? A distância do objeto ao espelho, do espelho até a imagem. E, ah, e também em relação ao tamanho, né? O tamanho do objeto ou o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, ok? Então, se eu for classificar, né, se eu quiser aqui relacionar as características da imagem, quanto à natureza, nós dizemos que a imagem é de natureza virtual, né? No caso de espelho, sempre que a imagem é conjugada do lado oposto em que está colocado o objeto, a gente classifica um objeto real claramente, né? Classifica como sendo um objeto virtual. O tamanho da imagem, né, é igual ao tamanho do objeto, isso no espelho plano. A orientação é direita ou direta e a localização simétrica em relação ao espelho, né? A posição ali estaria atrás do espelho, né? Dando aquela noção novamente aí de profundidade. Olhando aqui apenas para a gente ilustrar isso, né? Os raios incidentes, então, eles refletem, atingem ali o observador e esses prolongamentos desses raios incidentes levariam então à formação dessa imagem, uma imagem virtual de um objeto real. Uma característica, né, importante, interessante até dessa que acontece nos espelhos planos, né, é o que é chamado de enantiomorfismo. Podemos dizer que é uma reversão direita-esquerda que acontece nesses espelhos. Veja que aqui esse bonequinho, né, que está de frente a um espelho aqui posicionado, né, à frente dele, ele está com a mão direita levantada, né? Agora, a sua imagem, né, a imagem conjugada pelo espelho plano deste objeto, parece estar com a mão esquerda levantada, né? Aqui a reflexão dessa mulher colocada aqui para gente. A tirinha aqui da Mônica, né? A Mônica piscando aqui o olho direito, mas se eu olho para a imagem aqui conjugada pelo espelho, parece o olho esquerdo, né? Então isso é chamado, de essa reversão, né, direita e esquerda, é chamada de enantiomorfismo, né? Uma consequência disso e uma aplicação, né, a gente pode colocar as duas coisas aqui também
que é o princípio da reversibilidade, né? É o que é feito em carros de resgate, como ambulância, carro dos corpos de bombeiro, acho que polícia também. Eles escrevem isso, escrevem, né, ao contrário, né? Para que a pessoa que está olhando através do retrovisor, o motorista que está ali olhando no retrovisor, ele perceba logo que vai ali um carro, né? Que vai prestar um socorro a alguém e saia da frente logo, né? Dê passagem rapidamente. E aí entra essa questão da reversibilidade, quando ele está ali olhando através do espelho, né? Do espelho central, principalmente ali do carro. E aí é escrito dessa forma para que ele consiga ler com mais facilidade e agilidade ali, que se trata de um carro, né? Um caminhão, um carro de resgate que está indo prestar um socorro a alguém, né? E aí saia logo ali, dê passagem rapidamente. Uma outra característica aqui, propriedade interessante, é o campo visual de um espelho plano, né? O que seria esse campo visual? Ele compreende uma região onde está tudo que é possível ver por reflexão devido ou conjugado, né, pelo aquele espelho plano, ou seja, a imagem conjugada dos objetos por aquele espelho plano que me permitem, né, que o que é possível enxergar através daquele espelho, dependendo ou em relação à posição do observador. Então, se eu pegar aqui raios, né? Aqui a gente poderia até inverter esse desenho, mas está tudo bem. É só a gente pensar que um objeto que estaria emitindo aqui, refletindo nas extremidades desse espelho, chegando até o observador, sensibilizando então a visão desse observador, tudo isso que estiver nessa região aqui compreendida, né, seria visível através desse espelho, para esse observador nessa posição. Isso é que define o campo visual de um espelho plano. E como é que eu posso determinar isso, né? Então aqui essa outra ilustração, né? Quais pontos que eu posso enxergar por reflexão aqui através desse espelho plano? Então, se o observador estiver aqui nessa posição inicial, quais desses pontos aqui, coloridos, né, colocados aqui, que ele poderia, representando objetos, obviamente, né? Ele poderia observar, né? Eu poderia seguir então essa mesma linha de raciocínio. E desenhando aqui, pegando esses raios na extremidade do espelho, esses objetos que estiverem, né? Poderia até mesmo desenhar a imagem, né, do observador, do olho aqui representando o nosso observador. Esses objetos, né, que estão nessa região, eles fazem parte do campo visual desse espelho para esse observador. Então ele conseguiria enxergar aqui no caso os pontos ou os objetos correspondentes aos pontos 1, 4, 7 e 5. Já os objetos aqui correspondentes aos pontos 3, 2 e 6 não estariam visíveis para esse observador. Agora, se eu tiver um outro observador, ou se o observador se aproximar ali daquele espelho, né, desde que não esteja obstruindo totalmente, né, os raios de luz ali, o que vai acontecer, né? Se eu tracejar aqui novamente, né, sempre seguindo a lei da reflexão, isso aqui não é de qualquer forma, né? Eu consigo agora delimitar como é que seria o campo visual quando o observador aproximou ali do espelho. E a gente consegue verificar o seguinte, que quando ele aproxima, ou um outro observador que esteja mais próximo ali, então, eu vou ter um aumento, né, desse campo visual. Então agora eu conseguiria enxergar aqui por reflexão através desse espelho. Então, este seria o novo campo visual para esse observador, né? Enxergando os objetos correspondentes a todos esses pontos aqui. Nesse caso, então, apenas o ponto 6, ou o objeto correspondente ao chamado ponto 6 aqui na ilustração, não estaria visível por reflexão para esse observador em relação a esse espelho plano. Okay? Nós podemos dizer que o campo visual é tanto maior, né, resguardar essa questão da obstrução da luz total, quanto mais próximo o observador estiver do espelho. Com relação à translação de espelhos planos, né, o que acontece com a velocidade da imagem, né, quando o espelho está em movimento? Claro que aqui nós estaremos falando em relação ao observador que não está externo, ele não está em movimento junto com o espelho. Então ele está observando o espelho em movimento em relação a ele. O
que acontece com a imagem? Qual a relação entre a velocidade média ali de movimentação do espelho, de deslocamento do espelho, em relação à velocidade da imagem conjugada por esse espelho? Será que ela é de 1 para 1 ou um outro fator? Então vamos ver isso aqui, né? Então imagina que eu tenho aqui um determinado objeto, né, colocado à frente desse espelho, dessa face refletora do espelho. E aí nós já sabemos o quê? Que essa imagem conjugada é simétrica em relação ao espelho. Então aqui estaria o objeto, aqui estaria a imagem quando o objeto está nessa posição, né? Agora, se esse espelho estivesse deslocando aqui, e eu pegar um determinado deslocamento, vamos chamar aqui de um ΔSE, né? Onde estaria essa imagem para esse deslocamento colocado aqui em questão? O objeto estaria, pensando que o objeto estaria parado, né? E o objeto estaria a uma distância B, aqui, é claro, parado para a gente poder ter essa comparação com a situação inicial. O objeto estaria ali a uma distância B em relação ao espelho agora, que, né, deslocou de um ΔSE. A imagem também estará a B, né, uma distância B, em relação ao espelho. Deu uma certa deslocada aqui. Deixa eu tentar ajustar isso aqui para a gente. Agora sim, um pouco melhor aí, né? Feito esse pequeno ajuste. Então, como é que eu poderia relacionar aqui essas coisas, né? Vamos supor, então, que eu quero escrever como é que eu posso relacionar essas distâncias, né, com o deslocamento sofrido pelo espelho, né? Se a gente olhar bem aqui, ó, se essa distância do objeto, a nova posição do espelho é B, inicialmente era A, o quanto ele deslocou é B menos A. Ou eu posso pensar também que A mais o ΔSE vai ser igual a B. Então eu posso dizer que ΔSE é igual a B menos A, né? Em relação à imagem, né, o que eu poderia pegar? Que eu tenho agora 2 vezes B menos 2A. Né? Olha só, se eu pego aqui, que é a imagem antes, né? Na posição inicial estava a A do espelho. O espelho deslocou essa aqui, aí esse ΔSE. E a nova imagem conjugada está nessa nova posição que a gente tem aqui. Olha, o que eu quero é o ΔSI, é o quanto que a imagem deslocou. Então basta eu pegar B mais B, 2B, menos 2 vezes A. Ou 2 vezes A mais ΔSI é igual a 2 vezes B. Tá? E aí eu posso, se eu colocar aqui o 2 em evidência, nós temos que ΔSI, o deslocamento da imagem, né, da primeira imagem formada antes de deslocar o espelho e da imagem depois que o espelho foi deslocado de ΔSE, se eu colocar aqui o 2 em evidência, fica que ΔSI igual a 2 vezes B menos A. Mas B menos A não é ΔSE, que está logo aqui em cima, né? Então eu posso dizer que ΔSI é igual a 2 vezes ΔSE. E assim, se eu divido isso pelo intervalo de tempo em que acontece esse deslocamento do espelho, o que nós temos aqui? Essa razão, né, do deslocamento, né, pelo intervalo de tempo me dá a velocidade média. Nós podemos concluir, então, que a velocidade média, né, da imagem é igual a 2 vezes a velocidade média do espelho. Então, para quem está olhando, né, esse deslocamento do espelho aqui de fora, qual que é a relação entre a velocidade da imagem e da velocidade do espelho? A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Em uma situação que eu, por exemplo, dentro de um carro, né, o observador está ali junto com o espelho, aí eu teria uma proporção igual, né? Velocidade de imagem igual à velocidade do espelho. Ok? Mas no nosso caso, só para não ficar nenhuma dúvida, né? O observador externo, eu teria então que a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Uma outra coisa interessante, aqui não vou detalhar, né, demonstrar aqui detalhadamente, a gente, né, teria que ter um tempo aqui maior para fazer isso, é que se eu tiver, imagina que eu tenho aqui um espelho, né, e eu tenho a incidência de um raio de luz sobre esse espelho. Relacionando com as leis da reflexão, né, considerando aqui as leis da reflexão, nós sabemos que ele incide, reflete, fazendo um ângulo aqui igual em relação à normal, né, de incidência e de reflexão. Agora, se o espelho for rotacionado aqui, né, se o espelho for rotacionado em um certo ângulo alfa, né, o que aconteceria, né?
Claro que a nova posição, aqui esse 1 e 2 ali representando, né? A posição inicial e a nova posição do espelho, então ele não está mais na 1, ele rotacionou de um certo ângulo alfa, está nessa posição 2 aqui. O raio incidiria agora dessa forma, reflete fazendo o mesmo ângulo em relação à normal, conforme nós já sabemos. E se eu pegar aqui o prolongamento desses raios incidentes, né? Qual é o ângulo entre esses raios, entre esses prolongamentos, né? A gente consegue demonstrar, utilizando aqui um pouquinho, né, dos conhecimentos de ângulo, de geometria e tal, a gente consegue demonstrar que esse ângulo que eu chamei aqui de delta é igual a 2 vezes alfa, ou seja, que o ângulo entre esses raios refletidos, quando eu tenho essas duas posições diferentes aqui do espelho, ele é igual a 2 vezes o ângulo de rotação que foi feito aqui com o espelho, né? Caso queira, nós podemos depois fazer um vídeo ou até pessoalmente para aqueles em que a gente tiver contato, fazer essa demonstração dessa relação aqui. E um último ponto aqui para a gente em relação aos espelhos planos é a associação de dois espelhos planos e o que a gente teria em consequência disso, né? Quando se fala da formação de imagens, né? Ou pelo menos aquelas imagens estariam visíveis devido a essa associação. Vocês vão entender por que dessa diferença. Então, imagina que eu tenho aqui um espelho 1, um espelho 2. Nesse primeiro caso que eu estou considerando aqui, eles são perpendiculares entre si, mas a relação que a gente vai obter é válida independente disso, né? Então, se eu tiver um determinado objeto, esse objeto conjuga uma imagem em relação a esse espelho, e ela seria, então, conforme a gente espera, né, já formada aqui, e em relação ao outro espelho, eu teria essa imagem. Aqui há A1' em relação ao espelho 1 e A2' em relação ao espelho 2. Acontece que essa imagem ela vai ser objeto para o espelho 2, e assim como a imagem, né, relativa ao espelho 2 é objeto para o espelho 1, de tal forma que conjugaria imagens desses novos objetos, digamos assim, e eu teria a formação dessa imagem, ou melhor dizendo, né, de duas imagens sobrepostas aqui nessa região, nesse ponto aqui destacado para a gente, né? Nesse sentido, eu veria aqui então, como essas duas, né, colocadas aqui são sobrepostas, 3 imagens desse meu objeto, né? É interessante relatar que depende de como a pergunta é feita, né? Você fala quantas imagens são conjugadas ou quantas imagens visíveis, né, eu tenho conjugadas dessa associação de dois espelhos, fazendo um ângulo de 90 graus. Seriam 3. Agora, se eu, observador externo, estou olhando ali, quantas imagens eu vejo dessa lâmpada? Eu vejo a própria lâmpada, né? Então, ela para mim seria ali um objeto que eu estou vendo, né? E também vejo as 3 imagens conjugadas naquele espelho. Então depende muito de como essa pergunta é formulada, então tem que ter um certo cuidado quando a gente estiver resolvendo algum problema ou respondendo alguma questão relacionada com isso aqui. Mas nós podemos escrever o seguinte, que o número de imagens que serão ali visíveis devido a essa associação de espelhos planos, né, é dado por essa relação. 360 dividido por alfa menos 1. Então, se eu considero esse caso aqui, né, onde eu tenho um ângulo de 90 graus, eu teria 360 por 90, 4, né, menos 1, 3, as 3 imagens, então, visíveis, ok? Então, esse n representa o número de imagens visíveis para cada objeto, e esse alfa, né, o ângulo entre os espelhos associados aí nessa associação de dois espelhos planos, né? Tem uma observação aqui interessante também da gente colocar que é o seguinte, aqui não é um cálculo de nada, é só para a gente verificar qual posição o objeto poderia ser colocado em relação a essa associação de espelhos para que eu tivesse essa conjugação aí de imagens. Então, se essa razão de 360 sobre alfa, onde esse alfa é o ângulo entre os espelhos, ela for par, eu posso colocar o objeto em qualquer posição entre os dois espelhos, né? Para que eu observe esse fenômeno apontado aqui. Agora, se essa razão for ímpar, eu preciso colocar o objeto na bissetriz ali, não podemos pensar num plano ali, né? Que contém a bissetriz do ângulo alfa, certo? Ou seja, aquilo que dividiria esse ângulo alfa em dois ângulos iguais, só nessa posição, nessa região, eu
poderia colocar o objeto para perceber esse fenômeno, caso essa razão, né, de 360 por alfa, onde alfa é o ângulo entre os espelhos associados, fosse ímpar, tá? Mas é claro que para o cálculo, né, de número de imagens aí visíveis, a gente vai usar justamente como está aqui, o n, que seria então esse número, 360 por alfa menos 1. Essa parte aqui, que é a razão que aparece aqui para a gente, é para saber essa posição, onde eu poderia colocar o objeto para verificar e observar isso aí. Acredito que vocês já tenham visto essa associação em algum lugar, né? Eu já vi em diversos lugares, banheiros de restaurante, banheiro de academia, lojas de departamento, né? A gente consegue, às vezes, você tem lá duas colunas espelhadas, e quando elas são paralelas, você vai ver infinitas imagens, né? Por quê? Justamente por causa que esse ângulo aqui faria com que, se ele for muito, muito pequeno, né? Se ele for nulo, estando as duas ali paralelas, isso levaria a um número, essa divisão é até estranha da gente falar aqui, mas quando esse número é muito pequeno, levaria a um número muito grande aqui de imagens, né, sendo formada em relação. Então a gente fala que, sendo paralelos esses dois espelhos, tenderia a um número de infinitas reflexões. E talvez vocês já tenham se deparado com isso aí em algum lugar, né? Só de ilustração, aqui uma associação de espelho, talvez até um pouco mais do que a gente está vendo ali, mas deixa uma imagem interessante aí, né? Era isso que eu gostaria de falar para vocês em relação aos espelhos planos. Então, como essas imagens são conjugadas, como a gente pode classificar essas imagens, o que acontece quando você rotaciona um espelho em um determinado ângulo, quando eu associo dois espelhos planos, o que a gente obtém, qual é o efeito que a gente obtém. Então, acho que deu para a gente fazer um apanhado de tudo que pode aí de tudo que é interessante a gente saber com relação aos espelhos planos. Então, até um próximo vídeo.